Olá, vamos dar continuidade às aulas de construção de estradas e infraestrutura. Nessa videoaula, nós continuamos no conteúdo de construção de infraestrutura de estrada, terraplenagem. O objetivo é calcular a produção horária das unidades compactadoras e aplainadoras. Nas últimas aulas, nós vimos como que a gente pode calcular a produção horária das unidades transportadoras em conjunto com a unidade carregadora. Então vamos lá para a produtividade horária da unidade compactadora. Para se calcular a produtividade horária da unidade compactadora, nós usamos essa equação, que a largura da área que a gente vai compactar, multiplicado pela espessura da camada que nós vamos compactar, multiplicado pela velocidade que essa unidade, esse equipamento vai funcionar, e a eficiência horária desse equipamento, tudo isso dividido pelo número de passadas totais necessárias para regularizar, para compactar o terreno. E depois dessa divisão, a gente multiplica tudo por 10 para transformar essas unidades em metro cúbico por hora. Uma vez que a espessura da camada a gente coloca em centímetro e a velocidade é quilômetro por hora. Então, largura útil do rolo em metro, espessura em centímetro, velocidade do equipamento em quilômetro por hora, número de camadas para atingir o grau de compactação por camada, N, e o fator de eficiência, que é quanto esse equipamento produz em uma hora. Quanto tempo ele funciona, né, em uma hora. E a produtividade horária em metro cúbico por hora. Vamos a uma aplicação. Dimensionar a equipe de compactação de um serviço de terraplenagem executado por Motoscrape, cuja produção geral é de 800 metros cúbicos no corte. A compactação será feita com um rolo compactador com largura de 1,02 metros. A espessura das camadas é de 40 centímetros do solo solto, sendo necessárias 5 passadas com velocidade de 6,4 km por hora cada uma para atingir-se o grau de adensamento desejado. A eficiência horária atingida por esse equipamento é de 50%. O fator de conversão do solo no corte para o solo solto é de 0,80. Então, a solução, vamos aplicar aquela fórmula. Todos os elementos da fórmula já estão na unidade correta, lá no enunciado, com exceção da eficiência horária, que estava 50%, e aí a gente divide por 100 e coloca o fator de 0,5 aqui na equação. Então, a largura do rolo é de 1,2, a espessura da camada de 40 centímetros, velocidade do equipamento que deve ser passado é de 6,4 km por hora, e a quantidade, o número de passadas, 5 passadas por camada, e como não disse que são várias camadas, vamos entender que é apenas uma camada. Se fossem 2 camadas, a gente ia multiplicar essa quantidade de passadas por camada por 2, por exemplo, vezes 10 para a transformação das unidades. O resultado da produtividade horária desse equipamento, desse rolo compactador, é de 261,12 metros cúbicos por hora do solo solto. Mas o que o problema quer é a quantidade de rolo compressor para aquele volume de produção do Motoscrape. Assim, a gente viu que a produção horária do Motoscrape é de 800 metros cúbicos por hora no corte.
a gente pode transformar esse volume da produção horária do compactador que está com solo solto, passa ele para a produção no solo no corte, multiplicando pelo fator de conversão do solo de 0,8, e aí nós teremos uma produção horária desse rolo compactador de 208,9 metros cúbicos por hora, agora um solo no corte. E para calcular a equipe de compactação, vamos dividir a produção horária do Moto-Scrape pela produção horária do compactador. 800 metros cúbicos dividido por 208,9. Os dois, então, com solo no corte. Teremos que a equipe de compactação é de 3,8, que é mais ou menos 4 compactadoras para um Moto-Scrape. Agora vamos passar para a produção horária, para a produtividade horária da unidade aplanadora. Para essa unidade aplanadora, nós temos dois processos. O primeiro processo que nós iremos analisar é aquele que usa passadas em linha reta. Essa fórmula é a que a gente utiliza para esse processo de largura do terreno, que a gente vai compactar, vezes o comprimento desse terreno, vezes a espessura da camada que será aplanada, dividido pelo tempo que a gente vai precisar para aplanar todo o terreno. Multiplicamos por 60 para transformar a unidade, que no tempo a gente vai calcular e vai sair em minuto, para passar para hora, que é a produtividade horária de metro cúbico por hora. Então, largura da área, comprimento da área, espessura da camada e tempo de espalhamento. Para calcular o tempo de espalhamento, nós vamos considerar 0,06 da distância de ida dividido pela velocidade de ida, somada por 0,06 da distância de retorno dividido pela velocidade de retorno, vezes o número de passadas totais dividido pela eficiência horária. Esse resultado vai sair em minuto. O número total de passadas para regularizar esse terreno, ela vai ser calculada pela largura do terreno dividido pela largura da aplanadora, multiplicado pelo número de passadas por camada necessárias para regularizar o terreno. Vamos então a um exemplo, uma aplicação. Uma motoniveladora deve fazer a regularização do bota-fora colocado em uma área de 25 metros de largura e 100 metros de comprimento, necessitando de 4 passadas de lâmina para o acerto da camada de 0,4 metros. Sabendo-se que foi escolhida a técnica de passagem em linha reta, qual a produtividade horária desse equipamento em volume e em área? Vamos lá. Mais dados, que a largura da lâmina da aplanadora é de 3,66 metros, velocidade de ida de 6 km por hora, velocidade de retorno de 20 km por hora, distância de ida e distância de retorno será do comprimento do terreno e a eficiência horária de 50 minutos por hora. Vamos para a solução. Número total de passadas primeiro. Vamos utilizar aquela equação de largura do terreno dividido pela largura da aplanadora vezes o número de passadas necessárias para regularizar aquela camada. Então, temos que são 25 metros dividido por 3,66 vezes 4 passadas.
Ao total, teremos 28 passadas para regularizar todo o terreno. O tempo de regularização do terreno. Vamos usar aquela fórmula já vista anteriormente e temos que a eficiência horária era 50 minutos por hora. Por isso, a gente precisa dividir por 60, porque a eficiência horária é um fator. 0,083, que é o resultado. Ele é adimensional. Assim, aplicando os dados do enunciado, distância de ida e de retorno 100 metros, que é o comprimento do terreno, velocidade de ida 6 km por hora, de retorno 20 km por hora, número de passada nós calculamos anteriormente, e eficiência horária de 0,83, o resultado do tempo de regularização do terreno é de 43,86 minutos. O volume produzido por hora, vamos utilizar a equação anterior e aplicar os valores do enunciado e o tempo calculado anteriormente. Resultado da produtividade horária em volume é de 1.367,99 metros cúbicos por hora. Agora, a área compactada por hora, a gente vai precisar dessa mesma fórmula sem a espessura da camada, para sair em metro quadrado por hora. Vamos usar os mesmos valores do enunciado e calculado. Chegaremos à produção horária de 3.419,98 metros quadrados por hora. Produtividade horária também da unidade aplanadora, o segundo processo em passadas em espiral. Vamos considerar a produtividade horária a largura da lâmina, velocidade média que a gente precisa aplicar para aplanar, espessura da camada, eficiência horária e número de passadas totais, multiplicado por 1000. E para a gente achar esse valor em área, é só a gente não considerar a espessura da camada. Vamos para uma aplicação. Calcular a área a ser regularizada em 1 hora por uma unidade aplanadora com lâmina de 3,66 metros, sendo que a velocidade média de passagem é de 12 km por hora, com necessidade de 10 passadas por camada, regularizando-se apenas uma camada com espessura de 0,4 metros. Eficiência do equipamento de 50 minutos por hora, sabendo-se que foi escolhida a técnica de passagem em espiral. Vamos calcular a eficiência horária, 50 minutos por hora, que dá um fator de eficiência de 0,83. Ele é um valor adimensional. Aplicando a fórmula, agora sem utilizar a espessura, né? Teremos a produção horária em área, largura da lâmina, vezes velocidade média, eficiência horária e número de passadas totais. Aplicando os valores trazidos lá no enunciado, teremos que a área a ser regularizada em 1 hora é de 3.645,36 metros quadrados por hora. E nessa aula foram utilizados o livro Manual Prático de Escavação, Terraplenagem e Escavação em Rocha e o artigo Dimensionamento de equipes mecânicas em obras de terraplenagem usando rede de Petri coloridas. Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula.